e de aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você quer mutar aí, meu filho? Graça e paz, igreja do avivamento, aleluia! Tô aqui de novo com vocês. Eu gosto de falar de Deus, meu povo. Falar de Deus é muito bom, me sinto muito bem. E sem mais delongas, meu povo, que a gente já tá com um horário bem curto. E o texto hoje é um texto maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito através da sua palavra aí. Amém? Quero convidar vocês aí a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 1 e o 2. Será esse que nós vamos meditar aqui. Normalmente a gente faria aquela declaração que esta é a minha Bíblia, mas meu pai já fez ali para a gente remir o tempo. Amém. Vamos direto ao assunto aí, em nome de Jesus. Amém, meu povo? Eu sei que o povo da IECP é um povo bom de Bíblia, povo afiado. Aleluia. Tem intimidade com a palavra, né? E quero saber se vocês já estão aí com o material da célula também. Todos receberam aí o arquivo? Então vocês vão mandando aí nos comentários que a gente vai tentando dar um suporte aí, amém? No capítulo 15, versículo 1 fala assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Amém, meu povo? Só até aqui. Gerou uma contenda aí o assunto, hein? Será que vai gerar uma contenda aqui também? Será que nós vamos ter um concílio da IECP hoje, nessa noite? Exposição, capítulo 15 do versículo de Atos, relata o primeiro concílio da igreja. Paulo e Barnabé estavam ensinando e pregando a respeito de Jesus para os gentios, que não faziam parte do povo judeu, e muitos criam e eram salvos. Mas membros das seitas dos fariseus diziam que crer em Jesus não era o suficiente. Eles alegavam que, para serem salvos, os gentios deveriam ser circuncidados e cumprirem a lei de Moisés. Mas Paulo e Barnabé reagiram dizendo que crer era suficiente. E houve entre eles contenda e não uma pequena discussão. Então resolveram levar a questão aos líderes da igreja em Jerusalém. Após o concílio, ficou decidido que os gentios não precisavam circuncidar-se e nem seguir os costumes do povo judeu, mas que deveriam abster-se de comer coisas sacrificadas a ídolos, sangue de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Meu povo, fazer um breve plano de fundo aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo. Nesse período, né, já era próximo aí do ano 60 depois de Cristo, né, pai? Jesus já tinha sido assunto aos céus e a igreja já estava em movimentação, gente. A igreja não para. A igreja, desde quando Jesus implantou esse sistema do povo pregar o evangelho, falar de Deus, seguir o exemplo dele, a igreja não parou até os dias de hoje. Nós estamos aqui falando de Deus. Aleluia. Como discípulos, né, dessa igreja aqui. Então, 60 anos depois, mais ou menos, aí do que Jesus havia estado ali com eles, eles continuavam pregando o evangelho, né? E essa pregação tomou uma proporção muito grande. Ela foi além do povo judeu, o povo escolhido, né? Até então o povo da promessa, o povo que era o povo eleito por Deus, né? Então eles pregaram esse evangelho, principalmente Pedro, né, pai? Foi usado muito para ser um pregador, né, do evangelho aos gentios, né? A gente sabe que ele teve uns capítulos antes aqui, ele teve uma visão, né, que Deus chamou ele, comissionou ele para ir pregar aos gentios. Então o próprio Deus havia estendido
o plano da salvação não somente ao judeu, mas também aos gentios, né? Então, com essa pregação, alguns judeus criam nessa mensagem. Então eles começaram a aceitar e entender que Jesus era o Messias e começou ali, né, a aceitar esse evangelho, a aceitar o que eles haviam perseguido por um momento, agora eles estavam aceitando. Porém, meus amigos, surge aqui uma questão muito importante. Nós devemos olhar para esse texto como uma lição para a nossa vida. Não tem como nós vivermos o novo carregando o velho. Não tem como você viver as boas novas, novidade, né? Não tem como você viver em novidade de vida querendo carregar práticas antigas, né? Querendo impor às pessoas os costumes e a religiosidade que você um dia aprendeu na sua vida aí. Marcelo, posso sim, só, né? Fica à vontade. Não quero te atrapalhar, tá? Mas é importante que as pessoas entendam que às vezes na igreja também acontece isso. Porque é tudo novo, né? Quando uma pessoa se converte, sim, é novidade. Então eu vejo na igreja às vezes irmão, já vi irmão no púlpito abrindo um culto, e aí ele tá lá, irmãos, olha, eu fui lá, Nossa Senhora, cheguei lá no tal lugar. Só falta convidar o povo para rezar uma. Gente, Nossa Senhora, você precisa de ver o que aconteceu lá em tal lugar. Aí eu lá embaixo falava assim, ai meu Deus do céu. Só que Nossa, não, sua. não dá para queimar ele, né? Queima ele, Jesus, não pode. É porque a pessoa está entrando agora, ela está chegando, então ela ainda não tem toda a revelação. Formar membros de igreja que ficam lá chamando a Ave Maria, Nossa Senhora, sabe, esses tipos Práticas de coisas. antigas, né? Práticas das religiões antigas, entendeu? Bate 3 vezes assim, ó. Tá queimado, tá? Como é que eles falam, né? Tem alguma coisa, bate 3 vezes assim e tal. Eu não sei porque eu não praticava essas coisas, mas nunca pratiquei, né? Mas eu sei que tem um negócio de bater 3 vezes, 3 pulinhos também são longuinho e tal. Então, a gente tem que entender que às vezes precisa chamar para um concílio, às vezes precisa chamar para um aprendizado, às vezes precisa chamar para um bate-papo, para trazer realmente. E sabe o que é interessante nisso, pai? Pegando esse seu gancho aí, é tão fundamental ter essa discussão e esse bate-papo por conta do amor às almas, né? Se vocês continuarem lendo aí nós lemos só 2 versículos, né? Leia aí todo o capítulo, né? Fica de lição de casa para você aí hoje, ler todo esse capítulo. Você vai ver que aconteciam muitos sinais e maravilhas e isso chegou aos ouvidos dos apóstolos. Paulo e Barnabé foram lá porque a igreja ela estava em movimento, estava se movimentando, né? Estava pregando o evangelho, então estavam vivendo já uma porção do novo, uma porção dos sinais que Jesus disse que nós faríamos ainda maiores do que ele fez, né? Então eles estavam já experimentando disso. Porém, precisava de trazer esse alinhamento para que não houvesse uma ruptura, uma quebra aí nessa sequência que eles estavam dando, né? Inclusive, se nesse período agora, nesse exato momento, se eles tomassem uma decisão aqui errônea, o evangelho podia ter sido abafado ali nesse exato momento. Né? Então, verdade. Dependendo da resposta que eles fossem dar a essa questão que foi levantada ali sobre a questão da salvação estar relacionada com a circuncisão, dependendo da decisão que eles tomassem, a partir dali o povo podia falar assim, eu não quero então saber desse negócio aí não, porque é o seguinte, isso aí não é para mim, isso aí é uma velha prática, isso é coisa do judeu e eu não quero saber de judeu, eu quero saber de Jesus. Eu quero saber do Messias, eu quero saber do Yeshua, é dele que eu quero. Não quero saber dessas práticas judaicas, né? Então a gente vai ver disso um pouquinho mais pra frente aí.
A questão que Paulo e Barnabé resolveram levar aos líderes da igreja, eu creio, pai, que foi justamente por isso mesmo. Por zelo ao amor do que eles viram, né? Eles experimentaram, eles chegaram lá e ficaram felizes, né? De ver a igreja em movimentação. Então eles falaram assim, poxa, a gente tem que ajudar, né? Entrar com o discipulado, inclusive resolver essa questão. Ó, uma discussão. Como você compreende que ocorre a salvação por meio da fé em Cristo? E como você entende que ocorre a obediência por amor? Pergunta aí para um ou dois do seu lado aí, rapidinho. Faz uma discussão aí rápida. Vou fazer com o senhor aqui. Como o senhor compreende que ocorre a salvação por meio da fé em Cristo? E como você entende que ocorre a obediência por amor? Então, a salvação por obediência a Cristo, né? Salvação por amor a Cristo. É porque no passado tinham rituais. E existe até nos dias de hoje, Marcelo, por assim, respeito, porque essa live vai ficar gravada e vai ter muitas pessoas. Sim. Respeito à religião de todo mundo, eu não vou aqui citar nome de religião nenhuma. Sim. Mas existem algumas religiões ainda nos nossos tempos que dizem assim, ó, para você ser salvo, você tem que passar por 7 princípios lá daquela religião. Tem que ser batizado, tem que crismar, tem 7 coisas, casado, são 7... dogmas, né? São 7, esqueço o nome que eles utilizam lá dentro. Esqueci. Mas são 7 coisas que faz. A última é passar pela extrema unção, né? Então tem várias coisas, são rituais que eles impõem que as pessoas façam aquilo para assim obter a salvação. Tem igrejas, inclusive evangélicas, que dizem que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Tem igrejas que dizem que se você comer carne de porco ou até mesmo tomar Coca-Cola ou café, porque contém cafeína, dizem que então você também já perdeu a tua salvação. Então, é importante esse debate aqui hoje, essa discussão é importante porque eu tenho que entender, gente, que se fosse por causa de sacramentos, agora eu lembrei o nome que se dá aquelas coisas todas lá de algumas religiões. Se fosse por causa dos sacramentos, se fosse por causa da guarda do sábado, se fosse por causa da Coca-Cola ou da carne de porco, então por que Jesus, né, subiu naquela cruz? Então eu tenho que entender que não. Se ele subiu lá é porque aquilo lá de verdade me traz a salvação. E eu tenho que ir em busca só daquilo, de amá-lo por aquilo que ele fez por mim. Amá-lo por aquele amor que ele demonstrou, não com palavras, mas com a atitude de subir naquela cruz no meu e no seu lugar também. Amém. Qual é a outra pergunta? Segunda pergunta? Você resumiu as duas em uma só. Amém. Nosso objetivo, gente, hoje é entender que a salvação por meio da fé em Cristo nos foi dada por meio da graça. Não há nada que se possa fazer para obter a salvação. O que se requer de nós é a fé no Filho de Deus, Jesus. E que somos obedientes como expressão de gratidão por sua bondade e misericórdia em nos conceder a vida eterna. Nós precisamos entender isso, gente. Igual o pai acabou de explanar aqui. Não há nada que nós possamos fazer que pague a nossa salvação. A salvação ela é comprada, né, pai? Aliás, ela já foi comprada, né? Com um preço que a gente não tem como pagar. Ela foi comprada com um alto preço, com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então o escrito de dívida que tinha na minha, na sua vida, já está pago lá naquela cruz lá. Aquela cruz que hoje se encontra vazia, porque ele morreu e ressuscitou. Então ele nos ligou a Deus através desse sacrifício. Ele fez o sacrifício substitutivo, né? Ele foi o cordeiro que levou a minha culpa e a sua culpa aí, o seu pecado. Então já está pago. Não há nada que você possa fazer para você pagar essa salvação, conquistar ela. A questão de você ser obediente é mais ou menos assim, quando você entende tudo isso que nós acabamos de falar, que Jesus morreu por você de graça, que a graça dele estendeu sobre a sua vida, que não tem preço que pague, nada disso, gera um amor tão grande no seu coração
que automaticamente você quer obedecer, porque você não vai querer entristecê-lo. Sabe, a Bíblia relata aí em algumas partes que o Espírito Santo ele sente até ciúme da gente. Ele se alegra, se enfurece, né? E sente até ciúmes de nós. Então, com as nossas atitudes, entendendo o amor que Jesus depositou na nossa vida, nós não vamos querer gerar ciúme nele. Gente, é ruim demais sentir esse negócio. Sentir raiva, entristecer, sabe? Você ficar triste com uma pessoa que você ama. Isso é muito ruim. Então, quando você ama a Deus, você entende o amor que é sacrificial dele por mim e por você, você não vai querer pisar na bola, você vai querer, pelo contrário, progredir em alegrar ele, surpreendê-lo, né? Com as suas práticas diárias, porque as nossas atitudes falam muito mais, né, do que as nossas palavras. Então, na atitude de você ser piedoso com uma pessoa que estiver precisando de alguma coisa, você vê a situação que ela se encontra e o seu coração se compadecer dela, Jesus vai se alegrar de você. Ao contrário de você ver uma pessoa na lama e terminar de afundar ela. Então, existem algumas atitudes que a gente toma hoje no nosso dia a dia que vai alegrando o coração de Jesus. Então, a gente vê que a obediência ela vem como consequência de entender esse local de graça e de amor de Jesus para nós, né? Certo ou errado, pai? Certíssimo. Os fariseus queriam impor aos gentios um fardo que nem eles conseguiam cumprir. Ainda hoje, muitos dentro da igreja pensam que Deus os amará e salvará por causa das suas atitudes. Vou dar um parêntese aqui, porque vou parar aqui. Porque os fariseus queriam impor aos gentios um fardo que nem eles conseguiam cumprir. Qual é esse fardo? No primeiro testamento, aí, né, na primeira aliança, Deus havia pedido que o povo, ao 8º dia, circuncidasse, foi a partir de Abraão, né? Circuncidasse ali o filho, né? Como um simbolismo, né? Como uma mostra, né? De que aquela aliança ainda estava vigente, né? Eu vou circuncidar o meu filho para mostrar que ele faz parte da aliança que Deus fez com Abraão. Então, quando você circuncidava o seu filho, lá, ou quando o fariseu circuncidava o filho dele, ele entendia que ele era agora um participante da promessa que Deus fez a Abraão, certo? Então, o fariseu falou assim, bom, se esse povo está acreditando em Jesus, está acreditando em Deus, em Abraão, está acreditando em tudo isso, agora para eles fazerem parte do plano de salvação, para eles fazerem parte da promessa que Deus fez a Abraão, eles precisam de ter a circuncisão. Porque aqui eles queriam impor a eles as práticas que eles tinham. Isso era uma prática do povo judeu, exclusiva para eles, né? Deus pediu para que eles fizessem isso e agissem dessa maneira. Porque o povo nessa época era um povo muito idólatra, né? Então o povo, Deus pediu que eles se marcassem para se diferenciar dos outros povos. Fala assim, ó, quem tem essa marca aqui é meu. Quem não tem isso aqui tá meio que enfadado à sorte do que vocês querem escolher para sua vida. Trazendo para nossa realidade hoje, gente, a nossa circuncisão ela não é mais na carne. Aqui era na carne, né? Era no corpo. Eles cortavam assim lá em volta do corpo, né? Então na carne mesmo. Hoje a nossa circuncisão ela é no coração, né? Hoje nós somos circuncidados pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Ele nos transforma, ele nos faz ser quebrantado. Ele pega uma pessoa ruim, faz ser uma pessoa boa. Ele pega uma pessoa que não tem futuro aos olhos de todo mundo e coloca em condições incríveis, porque ele é quem faz toda essa obra dentro dos nossos corações. Amém, meu amado? Então nós, a partir de quando Jesus morreu na cruz, que ele nos ligou a Deus, nós não precisamos mais mostrar nada na carne, porque agora nós somos ligados com ele em espírito. Amém, Pai? Amém. Vocês sabem de uma coisa? Essa marca, ela muito embora não seja visível, porque está lá dentro do nosso coração, né? A gente fala o coração, não é literal, né? É um modo de falar, porque o coração é uma bomba, né? É um músculo que fica bombeando o sangue para o organismo, né? Para o corpo todo.
Mas é lá no interior, né? Que acontece essa marca. Eu entendo assim, né, Marcelo? Já aconteceu com você também. Você teve essa experiência de chegar em um lugar onde você não devia estar. Deixa eu contar para vocês aqui um episódio da minha vida. Eu estava desviado. Eu nasci numa igreja, né? Nasci numa família de igreja evangélica, né? Meu pai e minha mãe batizados na igreja, meus avós, tios, enfim, a família toda. Só que eu desviei, eu saí fora. E nessa que eu saí fora, teve um dia que, por curiosidade, eu tinha bebido e tinha usado alguma droga, não vou saber o que era. Então eu tava com a minha cabeça voada. E eu decidi, por curiosidade, entrar dentro de um terreiro de macumba. Eu entrei dentro do terreiro de macumba. Doido Tal. Eu entrei lá e fiquei olhando aqueles barulhos, porque eu sabia que lá era isso daí. E quando eu entrei lá, eu sentei assim, tinha umas cadeiras lá, eu sentei. E eles lá pro lado de dentro tinha um tipo de uma separaçãozinha assim, uma meia, vamos dizer que fosse uma cerquinha assim, sabe? Eles lá pro lado de lá da cerquinha e o negócio acontecendo lá, uns batuques lá, as pessoas rodopiando, faziam umas coisas estranhas lá. Bom, dali a pouco uma pessoa saiu de lá e veio conversar comigo e pediu para eu me levantar para mim ir embora de lá. Porque por minha causa não estava acontecendo alguma coisa lá. Eu estava atrapalhando, de certa forma, eu estava atrapalhando as coisas que eles queriam que acontecesse lá. Depois, mais para frente, eu conversei, estudei, né? Seitas, religiões, seitas e heresias e tal. Então aí depois é que eu fui descobrir o que acontece. Essa marca da presença de Deus, que muito embora eu estava afastado, mas eu tinha a presença de Deus. E aquilo, Marcelo, fez com que atrapalhasse o mundo espiritual do mal lá. Mesmo eu estando assim... pisando na bola? Deus estava marcado, tinha marca já, eu estava marcado, estava escrito assim: esse cara é meu, esse cara me pertence. Na sua vida. Só você que está entendendo aí, meu filho, manda coração, porque se você já aceitou Jesus de verdade, se você já se entregou para Jesus de verdade, você tem uma marca, a marca da promessa está sobre a tua vida, o sangue de Jesus está sobre você. E no mundo físico a gente não enxerga, mas o mundo espiritual consegue enxergar essa marca, consegue enxergar esse sangue que está sobre a tua vida. Eu falei do meu filho porque ele contou que já também em algumas situações ele andou em lugares errados também. Mesma coisa que eu, teve uma fase que ele se desviou, ficou fora, né? Se arrependeu já, tá de volta já faz tempo, né, meu filho? Graças a Deus, né? Tem um bocado de ano já. Mas ele, nos deslizes dele, alguém já falou para ele também: você não devia estar aqui, você não tem nada a ver com esse lugar aqui. O que você está fazendo aqui? Aleluia! Verdade, eu já tinha a marca, né? E é tão verdade que tem isso também na Bíblia, né? Quando aqueles dois espertão lá vai querer dar um couro no capeta, o capeta fala, expulsar o capeta em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? Aí o capeta vira pra ele e fala assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu sei bem quem é. Ou seja, Paulo ele já estava também marcado, já. O mundo espiritual ele era sabia, conhecido, né? No céu e no inferno, né? Meu Deus. Então, gente, ó, ainda hoje muitos dentro da igreja pensam que Deus os amará e salvará por causa das suas atitudes e ignoram a natureza da graça. Olha como o papel está sendo um pouco invertido aqui, né? Na verdade, não é pela atitude que nós seremos salvos, mas é pela salvação que nós temos atitudes, né? A salvação nos movimenta a ter atitudes. Porque eu amo Deus, eu tô aqui falando com vocês. Porque eu amo Deus, hoje eu fechei a minha loja lá no período da manhã, vim aqui hoje falar com vocês, fazer a oração do meio-dia e voltei para lá de novo para poder continuar trabalhando. Porque eu amo a Deus, né? Eu faço essas coisas. Então, assim, não é por causa disso que eu vou ser salvo, não é porque hoje eu dediquei esse tempo, né, que eu estou garantindo a minha salvação.
Até porque se fosse dessa maneira, né, pai? A gente ia ter que ter muita atitude para poder equiparar o valor de... Acho que nenhuma vida ia dar conta. É verdade. A gente ia ter que ficar a vida eterna todinha tendo atitudes para poder ver se chegava pelo menos 10%, né, da nossa salvação. Amém, meu povo? Quem tá entendendo aí, manda coração para cima em nome de Jesus. Marcelo, é a última coisa que eu vou falar, mas é importante. Para isso ficar gravado no coração deles, de todo mundo que está assistindo aí. Você falou do Paulo lá que o demônio falou, eu sei quem é Paulo, tal. Teve uma outra jovem que ela era possessa por espíritos de adivinhação. Também está ali pertinho dessa passagem né? É no mesmo contexto ali. E ela não foi lá pedir para ver o Bilal do Paulo, nem do... Deixa eu ver aí se você é ou não é de Deus. É verdade. Né? Ela não fez isso. Você entendeu? Porque não é mais na carne, não precisa ficar pedindo para ver o órgão genital de ninguém, para ver se está circuncidado ou não. Porque no mundo espiritual, ali Deus já mostra para o mal, né, para os espíritos imundos, que esse aqui, ó, você não põe a mão, não. Não toca. Diz a Bíblia que aquele que vem a Deus, o maligno não toca. Aleluia. Porque essa pessoa, ela tem a marca. E o maligno não toca. Ele fala assim, eu posso mexer naquele, posso mexer naquela, posso derrubar aquele, posso derrubar aquela, mas esse aqui eu não posso porque ele tem a marca. Ele está marcado. Meu Jesus amado, só você, meu filho. Ah, meu filho, ajuda o Marcelo a pregar o evangelho aí. Manda coração para cima, meu filho. O apóstolo Paulo demonstra que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo e mais nada. E que essa fé no Filho de Deus que nos leva à obediência. Uma obediência por amor e não por medo de não sermos aceitos. Aqui, pai, eu quero também falar uma coisa que eu acho muito importante a gente entender. O contexto dessa lição não está falando de gente que não era salva. Está falando de gente que quer pagar a salvação com atitude da circuncisão, né? Tá querendo condicionar a salvação com essa atitude, né? E hoje, se você olhar para dentro da igreja também, às vezes as pessoas elas já abriram mão de certas práticas, já foram para o encontro. Aleluia. Estiveram em Peniel, viram a Deus face a face, né? Glória a Deus. E a vida foi transformada, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas hoje em dia, pai, que elas acreditam que assim, agora que eu sou salvo, então agora eu preciso servir a Deus. Como uma obrigação ainda. Como uma paga, tipo assim, porque eu sou crente eu tenho que servir a Deus. O crente trabalha, o crente ele faz alguma coisa na obra. O crente está condicionado a estar participando da igreja, sendo tocando, fazendo qualquer coisa, ele tem que estar envolvido. E por algum período a igreja meio que induziu as pessoas a serem assim, né? Não, se você está dentro da igreja você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Então põe o povo em pânico aí atrás de fazer algo, né? Para obter a salvação. Para continuar ali na questão da salvação, né? Ser salvo. Uma bênção, um favor de Deus, uma porta de emprego, a cura de alguma coisa. Então. Ou até mesmo a consequência. Fui salvo, agora eu preciso trabalhar para Deus. Agora eu sou servo, né? Eu sou servo, o servo trabalha, obedece, né? Só que isso, gente, essa questão da servidão aí, do serviço a Deus, nós precisamos entender uma coisa. Só tem como a gente dar algo que a gente tem. Se a gente não tem, como a gente vai dar? Não tem como. Não tem como. Então, eu acredito que tem algumas pessoas, pai, que hoje em dia também precisam entender isso, que ela precisa, em primeiro lugar, em vez de buscar servir a Deus através de alguma coisa, ela precisa primeiro conhecer quem é Deus para ela.
Primeiro entender quem é Deus, o que é que Deus chamou ela, por que é que ela nasceu nesse mundo, qual é a missão dela nessa terra, né? Hoje de manhã, na oração do meio-dia, eu falei sobre alinhar, né, os planos de Deus com as nossas atitudes aqui, né? Que quem anda no profético, quem está alinhado com o Espírito Santo de Deus, está visando sempre o futuro. Então toma atitudes hoje visualizando o futuro, né? Para a hora que as promessas do futuro se cumprir, você está ok para receber ali essa promessa ou para aí sim você exercer um ministério, porque você alinhou a sua vida de acordo com o que Deus te chamou para fazer. Agora tem muitas pessoas que, se você olhar para dentro da igreja hoje, você vê pessoas que nem sabem o que é que estão fazendo. Ali um exemplo, tá, gente, que eu vou dar aí porque todo mundo vai entender, fica prático e didático, né? Pessoas que se dispõem a ser professor da escola dominical. Nem tem mais escola dominical na nossa igreja, então por isso que eu usei isso. Mas se ela não for atrás de fazer uma aula, dela se encher, sabe, dela ter a revelação de Deus para poder ensinar as pessoas, como vai ser essa aula, pai? Horrível. Para ser assim, educado, né? Para ser boa, ela vai ser horrível. Agora, quem decide também, um exemplo, eu vou participar agora do Ministério de Louvor porque eu sou servo, então eu tenho que servir a Deus, então eu vou cantar lá no Ministério de Louvor porque vou servir assim. Como vai ser essa passagem dessa pessoa nesse estado no ministério lá? Não flui, não, Deus não recebe, né? Deus não vai receber. Simplesmente Deus não recebe, porque ele escolhe. Quando Caim e Abel foram oferecer alguma coisa para Deus, Deus olhou e falou assim: olha, eu não quero isso aí. Tô fora. Tô fora, sai com isso daqui, eu não preciso disso. Por quê, gente? Deus é ruim? Não é que Deus é ruim. É porque nós precisamos, no primeiro lugar, gente, estar apaixonado por Deus, para depois que se preocupar em servir Ele. Ele não nos chama para o serviço. Deus nos chama para ter relacionamento. E se você não tiver relacionamento, como você vai servir sem ter relacionamento? Como que você vai servir o seu patrão se você não fala com ele? Como você vai saber o que o seu patrão quer que você faça lá no seu emprego se você não conversa com ele? Uma hora você vai perder o emprego, porque você nunca vai atender às expectativas do seu patrão. Aliás, esse eu acho que é o maior motivo de muitas demissões. As pessoas falam, nem sei porque que eu fui demitido. Meu patrão acho que enlouqueceu, porque ele chegou e me mandou embora. É lógico, a pessoa fica o dia inteiro no Zap, o cara fica no mundo da lua, sabe? Ele nunca procura melhorar lá, falar assim, não, que eu preciso agradar o meu patrão, preciso ser útil para ele aqui, preciso ser notado, né? Ser notado, afinal de contas ele paga o meu salário. Meu, esse cara, em meio à pandemia, em meio a tanta crise, Aleluia. O cara tá me honrando, o cara tá me sustentando, então eu vou retribuir a ele. Eu vou, puxa, olha, esse cara deixou de ser mais rico, tá me dando um pouco do dinheiro dele. Então, meu, ele merece que eu também dê um pouco mais de mim para a empresa dele, para o trabalho dele, né? E isso não é diferente na nossa vida com Deus, gente. Olha só, Deus abriu mão da sua glória. Olha, Deus ele estava lá no céu, Jesus estava lá no céu do lado de Deus e ele decidiu abrir mão de tudo para vir aqui morrer por mim e por você. Se isso não te move a querer ter intimidade com ele, meu irmão, você precisa voltar lá no início, entender de novo o plano da salvação, né? Você precisa voltar lá no começo e entender tudo o que nós estamos falando aqui desde o início. Porque quem já está querendo disponibilizar o serviço para Deus, não como uma paga pela salvação, que é o que a gente está falando, quem está querendo servir a Deus pelo amor, servir a Deus pela gratidão, já entendeu a salvação, né? Já entendeu o que é que Jesus fez lá na cruz por mim e por você. Amém, meu povo? Aleluia. Manda coração aí em nome de Jesus. O apóstolo Paulo demonstra que salvação é unicamente pela fé, né? Deus que nos revela, que nos leva à obediência. O amor, né? Deus nos leva à obediência. Uma obediência por amor, não por medo de não sermos aceitos. Somos tentados a acreditar que há como fazer algo para obtermos a nossa salvação. Muitas vezes somos obedientes, não por amor e gratidão a Deus, mas para sermos aceitos diante dele. Aí,
gente acabou falando antes, né? O texto nos mostra que as obras não podem salvar, mas crer em Jesus como nosso Salvador, isso sim é que transforma a condição do homem diante de Deus. E quando ele crê em Cristo, naturalmente obedece a Deus porque o ama. E lhe é grato por ter salvo a sua vida. Então é isso, meu povo. Nós precisamos entender esse amor de Deus e receber o amor dele. Quando nós recebemos o amor de Deus, quando a gente se sente amado, isso gera em nós o desejo de falar assim, eu preciso agradar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso chutar um gato. Chuta um gato aí, Parque Bristo, em nome de Jesus, manda o coração para cima. Vamos ser apaixonados pelo que Jesus fez por mim e por você aí naquela cruz, abrindo mão da sua glória, se despiu de toda a sua glória, veio habitar nessa carne velha que morre aqui e fica no pó, aí, essa coisa medonha. E ele veio participar disso por amor a mim e a você. Então nós precisamos entrar nesse ambiente, um ambiente de intimidade, de amor com Deus, não num ambiente de paga, né? Como os fariseus queriam que os gentios fizessem. Você quer ser salvo? Então você tem que ter a atitude de se circuncidar. Amém? Eu lembro, Marcelo, um dia que eu tava meio que duro. Tava para casar, faltava pouco tempo para casar, e eu tinha comprado móveis, não sei o que e tal, né? Mas eu casei em julho. Esse mês aqui eu completo 30 anos de casado. Aleluia. Glória a Deus. Dia 28 de julho, né? Então, julho era o casamento, mas junho teve o Dia dos Namorados. E eu sabia que a tua mãe queria uma calça de veludo cotelê. Não sei nem se existe mais isso. Na época era moda, veludo cotelê. E tinha uma bota também que punha a calça, as mulheres usavam isso. Punha a calça por dentro de uma bota assim. Uma bota de uma espécie de uma camurça assim. Um produto lá, um material lá, que eu nem sei falar também o nome daquilo. E eu peguei e falei assim, nossa, mas eu amo tanto. Tava apaixonado, né, sim. E de Louça Leão Pires. E eu sem grana, porque o casamento era no mês que vem, imagina, né, preparando tudo pro casamento. Sei bem o que é isso. E aí eu peguei, mas eu me recordo que aí eu saí batendo perna por aí. Não tinha carro, não era do jeito que é hoje, gente. Era 30 anos atrás, né? Então, as coisas eram muito mais difíceis. E aí saiu batendo perna, né? Acho que nem esse Plaza Sul não existia ainda. Meu pai. Era tudo muito, muito difícil da gente comprar, tinha que se locomover e tal. Eu trabalhava, né? Eu não tinha muito tempo para fazer essas coisas. Mas eu me recordo do dia 12 de junho de 1999, Lá vai bolinha. né? É isso? Não, 99 não, 89. 89. Não, 90, né? 1990, é. Então, tava eu batendo perna. Eu fui achar, e sabe aonde? Lá na Praça da Árvore. Eu não me esqueço disso. A loja fechando, eu falei assim, pelo amor de Deus, não me fecha, não. Não brinca, não. Não, cara, não, já tá fechado, já tá, não. Eu falei, não, você não entendeu, cara. Você não entendeu. Eu fui capaz de fazer a loja ficar aberta por amor, por causa de que algo que eu queria fazer para agradar, pelo amor, né? A minha esposa, que até hoje eu amo e faço tudo para agradar ela. Só não levar o lixo, né, na lixeira. Aqui em Sorocaba tem a lixeira e a nossa lixeira fica lá em frente à praça, né? É um pouco distante, eu não gosto de ir lá. Aí ela briga às vezes comigo que eu não levei o lixo, mas tudo bem. Mas eu faço tudo para agradar, faço tudo que eu posso fazer para ser, né? Para demonstrar o amor. Meu povo, é isso aí. Quando você ama, quando você entende, né, o amor de Deus para você, você também vai querer fazer isso. Vai querer ir além das suas forças, se esforçar, ir além do que você é capaz para agradar, simplesmente para agradar porque você ama.
Eu passei por um perrengue também um tempo atrás, assim que a gente mudou para Sorocaba, foi Dia dos Namorados e eu também não tinha grana para dar presente para minha esposa. E eu peguei umas florzinhas na árvore lá e levei para casa. Glória a Deus! E ela ficou muito Aleluia! feliz com as florzinhas da árvore. Aí depois eu recebi e comprei o presente, mas nesse dia aí foi a florzinha da árvore que serviu, salvou. que salvou, porque não era dia 20, dia 12 é bem um dia que não tem, né? Agora, ela brigou com você, falou assim, eu não aceito isso. Nada, chegou o avivamento lá em casa, meu povo. Tá vendo? O que importa não é o que você... Deus ser tocado a seu favor aí, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amém. Analise a motivação do seu coração em obedecer. Certifique-se de que em seu coração Jesus realmente é o seu Salvador. Cuidado para não trocar a graça de Deus por seus próprios esforços e o evangelho se tornar pesado demais para você. Pedro, ele se levanta no meio da discussão lá aqui nesse debate que nós lemos aqui. Ele se levanta e ele se lembra daquilo que eu disse aqui no começo, que ele recebeu esse chamado de Deus para pregar ao gentio. Então, que o que esses fariseus estavam tentando fazer ali era colocar sobre o povo um peso que nem eles conseguiam suportar. Nem eles e nem os nossos pais, Pedro fala. Pedro fala assim, nem a gente, nem nossos pais conseguiam suportar esse jugo que vocês têm, que vocês estão querendo colocar, né? Então, meu povo, a aplicação da nossa mensagem aí é essa, sempre sonde o seu coração para não querer colocar você mesmo um peso que Deus não colocou na sua vida. Às vezes você fica falando, poxa, mas estar no ministério é cansado, é pesado, é triste, é difícil, né? Às vezes eu já vi gente falando assim, você pastor, sabe? Tipo, tem certeza que é isso mesmo que você vai querer? Pastor só passa perrengue. A vida de pastor não é fácil, sabe? Pessoas que é nítido que não tem paixão, né? Pelo privilégio de ser um ministro de Deus. Você pensando que é isso? Deus, com toda a sua soberania, escolhe um Zé igual a mim para querer me usar para falar para as outras pessoas. E tem gente que acha que isso é pesado demais, acha que isso é um fardo. Poxa, ó, eu sou pastor. Eu sou, né? Tipo assim, fazer o quê? É o que me sobrou. Então, você precisa entender melhor o que é que está dentro do seu coração. E quando você estiver queimando de paixão, aí é o momento certo, né? De querer transbordar isso na vida de todo mundo que está ao seu redor aí. Amém, meu povo? O senhor quer acrescentar alguma coisa aí, pai? Não, meu filho. Eu tô aqui só para servir. Meu povo, 9h30. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por ter ficado aí nos ouvindo, né? Estar aí junto com a gente até agora. E espero que essa mensagem tenha, de alguma maneira, trazido luz ao seu entendimento sobre algumas questões aí, né? Se você está hoje aí debaixo de um tradicionalismo, um religioso, uma pessoa religiosa, sabe? Religiosidade, com práticas aí de pessoas, de práticas antigas, né? Se você está como esses fariseus aqui hoje, reflita um pouco mais aí, vai ler a Bíblia, vai ver o que é que Jesus vai te revelar através das Escrituras, porque você nunca vai conseguir fazer nada para pagar o amor que é de graça, que Ele deu por mim e por você naquela cruz. Amém? Leve essa mensagem para quem você puder levar, se você quiser compartilhar essa aqui que nós estamos falando, ou se você mesmo quiser se inspirar lendo a Bíblia, aí Deus vai te revelar algo muito importante para você transmitir esse amor de Deus para a vida das outras pessoas que estão perecendo aí sem receber essa iluminação na mente, né, na vida delas. E Deus está te levantando hoje como um profeta para uma voz de Deus nessa nação aí, para poder propagar o evangelho dele, as boas novas de Jesus. Amém, meu povo? Quero fazer uma oração com vocês aqui. Curve sua cabeça aí em nome de Jesus.